Olá pessoal, tudo bem? Bom, no último vídeo eu disse para vocês que eu ia estar mostrando para vocês a base legal entre o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral. Em especial tem estado muito em voga o ministro Alexandre de Moraes em relação a essas celeumas que vocês têm verificado aí, os últimos acontecimentos, o resultado das eleições, etc. Então, eu havia dito para vocês que a Constituição de 1988 ela foi feita de uma forma muito ampla e restrita, de forma até que para haver uma alteração nela precisa um quórum especial de votação, ou seja, tem que ter mais ou menos 2/3 dos integrantes do Congresso Nacional, que são a união das duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, para que haja uma modificação. Então, ela é considerada rígida, ou seja, ela foi feita com aquele intuito de dificultar a modificação dela, acrescentado de algumas cláusulas pétreas, que são aquelas situações que não se podem ser colocadas em votações para modificação, exceto, entendo eu, para se ampliar o campo de ações ainda mais. Então, o que aconteceu? Ficou uma espécie de cheque em branco, essa Constituição. E hoje, depois de 34 para 35 anos, que ela foi sendo amadurecida, os ministros também, enfim, eles vão acrescentando fatos novos, preenchendo essas lacunas. E até se ouviu falar ultimamente numa reinterpretação da Constituição. Então isso choca e parece absurdo o que está havendo. Não, o erro foi feito lá há 34 anos atrás, quando se aprovou uma Constituição dessa, que é um cheque em branco, na mão de pessoas de bens, de seres humanos de bem. Obviamente é um grande instrumento, mas quem pode garantir? Quantos deputados e senadores nesses 34 anos modificaram? Praticamente todos, né? E então agora que se começa a se reinterpretar o que não foi sequer interpretado, choca, salta aos olhos e parece que está havendo uma violação flagrante de direitos. Mas eu entendo que a violação houve quando se fez a Constituição lá atrás, em 1988, que foi entregue praticamente um cheque em branco. Sabe o que significa você dar para uma pessoa um cheque sem em branco, assinado, datado, tudo corretamente preenchido em nome dela, e você não põe só o valor? Ela põe o valor que ela bem entender. É isso que foi feito. Para que vocês tenham uma ideia, nesses 34 anos, 35 anos de existência dessa Constituição, ela foi, deixa eu ver aqui, ela foi alterada mais de 100 vezes, emendas constitucionais. Mas o que mais impressiona é que ela é recheada de direitos. Mas quem lê a Constituição, principalmente o artigo 5º, fica encantado e sequer dá conta que a maioria dos incisos do artigo 5º, por exemplo, em torno de 13 mais ou menos dispositivos, só no artigo 5º, que é o título dos direitos e garantias fundamentais para as pessoas, para mim, para você.
não foram regulamentados. O que quer dizer isso quando não foram regulamentados? Quer dizer que se coloca uma situação que a Constituição está dizendo que é um direito seu, porém você não pode exercer. Aí foi criado um mandado de injunção. O que é um mandado de injunção? Simplificando, para que vocês entendam. É para que algum direito que esteja na Constituição que você pretende pleitear e não foi regulamentado, o juiz determine que se cumpra aquele seu direito. Porém, quando você entra com um mandado de injunção, a fila está imensa. A coisa está imensa. A burocracia para que aquilo se cumpra está imensa e a maioria dos juízes vão dizer que não está regulamentado e que você aguarde regulamentar a ação. É isso que vai acontecer. A não ser que seja uma coisa muito flagrante e não há coisa assim tão especial para que ele determine que através de mandado de injunção se cumpra de imediato aquele direito que a Constituição está garantida. Então você veja bem, você tem uma carta muito ampla, você olhando seduz, ela abraça todos os direitos, mas é uma letra morta. Essa é a realidade, é uma letra morta, porque aproximadamente, atualmente, entre 110 e 115 direitos que essa Constituição garante aos cidadãos em geral, não foram regulamentados. Então, você não pode exercer. Aí você entra com o mandado de injunção para que você o exerça desde já, aí você fica naquela fila. Tá ok? Então, o que acontece, esse choque de coisas que está acontecendo, principalmente entre o governo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que vocês não se iludam que não é um ministro Alexandre de Moraes. Ele, na verdade, eu diria, é um bode expiatório, né? Porque ele era o mais novo ministro que havia na corte, antes de entrarem esses dois que foram colocados pelo Bolsonaro. Ele era o mais novo, então o Toffoli, que na ocasião era presidente do Supremo Tribunal Federal, nomeou ele, o mais novo, para fazer os ossos do ofício, aquelas coisas difíceis, duras de fazer, que você vira vitrine para receber pedrada, entendeu? Mas, obviamente, não é ele. Pode ter certeza que os 11, eu diria, os outros 7, 8 com ele, 9, né? Os outros 9 estariam referendando as ações dele. Por que eu disse 9? Porque esses dois que foram colocados pelo governo Bolsonaro ainda não se expuseram de forma que a gente venha saber quem exatamente eles são. Ok? Então, esse é um aspecto. Então, quando você vê, você está dentro de uma Constituição que foi um cheque em branco, com muitas emendas, na verdade, um número excessivo de mais de 100 emendas já justificava a confecção de uma nova Constituição, essa é a verdade, porque está uma coxa de retalhos. E além dela ser ampla, essas emendas foram aumentando ainda mais, e cada mais vai aumentando o número de coisas que não são regulamentadas, ou seja, que você não pode exercitar. Mas o Supremo Tribunal Federal pode. E quando o Supremo Tribunal faz o que tem feito, o Supremo Tribunal Federal faz o que tem feito ultimamente, você pensa que está fora da lei. Não, não está. Ele apenas está usando de direitos que a Constituição, o cheque em branco lhe facultou,
Certo que antes não tinham sido usados e as pessoas nesse país, como não estudam, não procuram saber, ficam pensando que está havendo arbitrariedade. Não, tecnicamente não está. Eu não estou defendendo eles. É que tecnicamente não está. Por quê? Porque eles têm um cheque em branco em mãos. Ok? O que resolve isso? Mudança da Constituição. Só isso pode resolver. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Desculpem. A convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para que possa se fazer uma outra Constituição melhor redigida, tá? Não adianta colocar lá direitos que o Estado, o país não tem condição de dar, e sim coisas concretas que se possa realmente serem palpáveis e o modo que tem que ser feito, e não entregar um cheque em branco para ser preenchido, que é o que está acontecendo, o resultado está vindo agora. Tá? Qualquer advogado constitucionalista sabia, no momento que essa Constituição foi aprovada, lá em 1988, foi promulgada, ele sabia que, olha, era uma coisa muito perigosa. Está aparecendo agora, tá bom? Mas o fator principal é aquilo que eu falei no vídeo anterior. A retirada desse poder que emana do povo, que ainda está escrito lá, mas a retirada disso para que o exercessem diretamente. Então, eles disfarçaram o exército diretamente através de plebiscito ou referendo que eles convocam quando eles querem para consultar a população. Ou então, através dos representantes eleitos democraticamente, que geralmente eles são eleitos, mas não vão lá para fazer a vontade de quem votou neles. Eles vão lá e entram num clube que tem um jogo pré-determinado. Então acontece essa ditadura do judiciário contra a qual não cabe recurso. Porque todo mundo fala, ora, o ministro está em estado de flagrante delito cometendo crimes. Quem vai prender o ministro se não tem ninguém acima dele? É isso aí, uma coisa para vocês raciocinarem. Até a próxima oportunidade.